Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses falando, e nesse dia 5 de julho de 2023, quarta-feira, aconteceu o Dia Nacional de Mobilização contra o arcabouço fiscal de Lula e o marco temporal. A gente cobriu o ato em São Paulo, né, e a gente já vem aí acompanhando, divulgando, né, essas mobilizações, essas lutas. A gente no canal também tem produzido conteúdos aí sobre esses temas aí para informar melhor, e a gente espera que vocês, caso não conheçam o canal ou caso não tenham visto os vídeos e decidam ver, a gente espera que vocês consigam tirar bastante proveito, talvez informações, análises pertinentes aí, né, para conseguir ajudar todo mundo na comunicação, né, para a gente elevar o nível do debate público, né, não só nas esquerdas, mas para a gente levar para a população como um todo essas pautas tão fundamentais, né? São ataques muito graves que passam em pleno governo Lula, não são nem no governo Bolsonaro, então a gente precisa ter muita seriedade em como a gente vai tratar esses ataques e como a gente vai combater, né? Também tem a questão do novo ensino médio, que é um ataque gravíssimo passando no governo Lula, né? E é importante a gente conseguir mobilizar as pessoas, conscientizar, informar adequadamente, quebrar essas bolhas, essas barreiras de comunicação. A gente precisa conseguir de fato massificar as lutas, né? Enfim, é importante porque no fim não é de interesse só da classe trabalhadora, né? A questão do marco temporal e do arcabouço fiscal, mas de toda a humanidade e de sabe-se lá quantas outras formas de vida, né? Porque a gente está falando de questão ambiental aqui, né? A gente está falando de ecocídio também, né? De assassinato de seres que não são humanos também. A gente está falando de além da catástrofe com relação a indígenas, quilombolas, povos ribeirinhos, enfim, para além e camponeses, trabalhadores rurais, para além desse tipo de problema que vem principalmente aí no marco temporal, né? Também temos, obviamente, uma questão extremamente grave do ponto de vista ambiental, né? Nos últimos dias batemos recordes de temperatura aí, né? Mais um recorde aí de temperatura. Então, a gente precisa de fato começar a se engajar na luta, mesmo que parte da esquerda ainda esteja muito paralisada pelo petismo, talvez, né? Pelo lulismo, não sei. Mas a gente precisa levar adiante esses debates, enriquecer o debate público, a gente precisa aprender a comunicar isso cada vez melhor, né? E porque no fim a gente não tem muito mais opções, né, para ter um futuro digno. Na verdade não temos outra opção, né? Então precisamos conseguir vencer essas lutas, né? Enfim, esse ato de hoje aí foi mais um episódio aí na construção dessa luta que a gente espera que consiga prosperar, né? E vamos fazer o que a gente pode aqui para conseguir contribuir. Bom, fiquem agora com as entrevistas que conseguimos no ato de hoje. Eu tô aqui com o Jomar, do Vozes da Base e também do Arte, e eu vou perguntar para ele pelo Arte, né, pela organização. Eu queria saber qual é o posicionamento de vocês com relação à importância de construir esse tipo de ato, né, de apoiar, porque a gente está vendo aí que esses ataques gravíssimos estão passando em pleno governo petista, né? E talvez até por isso está tão desmobilizado o ato, né, tão pequeno perto do que deveria ser. Então, nesse cenário, qual que é a importância de construir essa manifestação? E mais, qual é o caminho que vocês veem para fazer isso aqui se massificar, para ser pautado a sério no debate público, para avançar essa luta e todas as outras lutas importantes aí que podem vir? Qual é o caminho aí que vocês veem?
Beleza, Ulisses. Ulisses, veja bem, a gente está no segundo ato, né? Saímos de uma plenária bem importante, representativa, várias organizações. Estamos aqui no ato, é óbvio que não é um ato massificado, mas é um passo na resistência daqueles e daquelas que estão ao lado da independência de classe, né? Hoje, com toda essa participação, a gente também está tirando uma orientação com relação à construção de atividades, né? Fazer um calendário de atividades, por exemplo, fazer visita nas fábricas, fazer visita nas escolas, enfim, uma panfletagem para esclarecer a população sobre o que significa o marco temporal, sobre o que significa o arcabouço fiscal, que vem retirar direitos da educação, vem tirar direito da saúde. Então, assim, eu acho que são passos iniciais que estamos dando, né? Não nos sentimos peixe fora d'água, acho que é isso. É um processo de acumular força e é isso, a gente vai continuar com outras atividades, vamos remarcar uma nova plenária, tirar um material comum e construir e alargar mais a unidade. E o mais importante de tudo, Ulisses, é a gente chegar até as bases, chegar até a classe trabalhadora. Ela que é a nossa referência e para ela é que a gente luta e por ela que a gente vive, não é isso? Então, acho que esse é um processo normal, tá, de buscar a resistência e é assim que nós vamos estabelecer os próximos passos. Beleza. Eu estou aqui com a Flávia, professora do PSTU. Eu queria saber qual a importância que vocês veem de construir esse tipo de manifestação, considerando que a esquerda, boa parte da esquerda, está ausente não só da manifestação, mas do debate mesmo, né? Desses ataques graves que são o marco temporal, o arcabouço fiscal. Então, qual a importância de construir essa luta, de mostrar que tem gente disposta a lutar e, ao mesmo tempo, qual é o caminho que vocês veem para fazer crescer essa pauta na sociedade, no debate público, para a gente vencer, crescer na rua, os atos, né, ou nas greves, onde quer que seja. Qual é o caminho que vocês veem para, de fato, massificar essa luta e ter essa vitória e também avançar na conquista aí de outras lutas? Eu acho que é fundamental a gente estar aqui hoje na Paulista, né, nesse ato contra o marco temporal e o arcabouço fiscal, porque isso significa um ataque muito grande à classe trabalhadora e contra o novo ensino médio também, né, exigindo a revogação dessas reformas neoliberais, né, isso está na nossa pauta e é muito importante que permaneça. Trocou o governo, mas os ataques estão seguindo e isso representa um ataque tão grande que coloca em jogo a vida, por exemplo, da população indígena, porque o que é o marco temporal, né? Ele é uma legalização do genocídio, do extermínio da população indígena que a gente viu acelerar nos últimos anos com o governo Bolsonaro, mas que agora toma a forma da lei. Isso é muito grave, porque significa de fato que não é que vai melhorar a situação para os povos indígenas, né? Ao contrário, vai ficar mais difícil ainda e muito mais longe a perspectiva da demarcação das suas terras, que é uma grande luta, inclusive em defesa do meio ambiente, da natureza, que não diz respeito só a essa população, mas a toda a população brasileira, né? A nossa sobrevivência. Então, é bastante grave que os interesses da população indígena e da defesa do meio ambiente fique à mercê das negociatas do governo Lula com o agronegócio, né? A gente acha isso bastante grave, o movimento precisa se levantar contra isso. Outra coisa é o próprio ensino médio, né? Hoje é preciso fazer mais do que nunca a revogação para garantir o ensino de qualidade, mas nós temos hoje uma escola ainda mais submetida aos interesses do mercado neoliberal precarizado, né? E coloca o futuro da nossa juventude completamente em risco. E, por último, a questão do arcabouço fiscal, que significa também, né, congelar e limitar os gastos sociais e submeter os gastos sociais aos interesses dos banqueiros que vão continuar com o pagamento da dívida pública em dia, garantido religiosamente. Então, esse governo acaba reproduzindo uma política econômica do bolsonarismo. Inclusive, o Lula, o Haddad e o Lira estavam comemorando juntos, né, o arcabouço fiscal.
e submete as nossas necessidades mais básicas a esses acordos com a grande burguesia. Por isso é tão grave que as centrais sindicais, né, como a CUT, Força Sindical, enfim, não estejam hoje mobilizando a classe trabalhadora contra esses ataques, justamente porque estão refém e são base de apoio desse governo, apesar de todas essas negociatas. E nós da Conlutas, por exemplo, defendemos que tem que ser feito o contrário, que o movimento tem que ter independência de classe, independência política frente ao governo e, independente de qual seja o governo, tem que lutar para defender os interesses da classe trabalhadora. A gente da Conlutas realizou 2 plenárias já dessa frente de luta contra o marco temporal, o arcabouço fiscal e o novo ensino médio em especial. E agora a gente acha importante fortalecer isso e construir pela base esse movimento. Também sem deixar de denunciar, de exigir e denunciar esses sindicatos que estão submetendo o movimento de trabalhadores à aliança com o governo, né? Que é algo realmente que deixa a classe trabalhadora sem uma opção de organização. Então nós, nesse campo, no campo de oposição de esquerda e socialista ao governo Lula, a gente chama os trabalhadores a se organizar e a lutar e a exigir dos seus sindicatos essa independência de classe também. Beleza, tá bom, obrigado. Eu tô aqui com o Marcos, do Socialismo ou Barbárie, também constrói o Já Basta. E eu queria saber qual a importância que vocês veem de manter esse tipo de mobilização aqui, né? Considerando que os ataques do arcabouço fiscal e do marco temporal continuam avançando, né? O governo petista não mostra nenhuma disposição de reverter a sério esses ataques. E nesse contexto, qual a importância de manter esses atos e qual é o caminho para fazer eles chegarem de fato na população com mais força, para eles crescerem, né? E para essas pautas serem debatidas? Sim, o arcabouço fiscal é um ataque, né, aos trabalhadores, né? E também a gente traz também aqui a luta contra também o marco temporal, que é algo que tem ficado um pouco de lado, principalmente nos grandes veículos de comunicação que servem a mídia burguesa, né? E a gente entende que a mobilização na rua ela é o caminho, né? O governo Lula, ele trabalha a favor dessa conciliação e de alguma forma também desmobiliza alguns movimentos. Então, mostrar essa força na rua, ela é fundamental, porque quando a gente faz uma remontagem histórica dos últimos anos, principalmente no governo Bolsonaro, foram as mobilizações nas ruas, né, que tiveram efeito principalmente na pandemia. Então a gente tem que manter essas mobilizações e construir a luta, que nem aqui o Já Basta, né, junto com o CSP Conlutas e outras organizações trazem, né, esse mote contra o arcabouço hoje, também contra o marco temporal, e a gente vai construindo, né, de uma maneira unificada. Então unir e também tomar as ruas, né? Acho que essa é a nossa principal visão. Beleza. Valeu. Eu estou aqui com uma membro da Frente Independente de Luta e eu queria saber qual a importância que vocês veem de estarem aqui, né? Lutando por essas pautas, embora vocês sejam, no caso, estudantes, né? Que estão aí na luta. Estão na luta contra o novo ensino médio e tudo, mas essas bandeiras são super importantes, né? O marco temporal aí é um ataque gravíssimo, o arcabouço fiscal também, né? Vai afetar vocês no futuro também, já está afetando. Então, nesse contexto, qual a importância de vocês defenderem, enquanto juventude, né, essa luta? E qual é o caminho para a luta crescer, para a sociedade ficar sabendo e lutar junto e crescer esse tipo de ato? No caso, a nossa frente é de luta contra o novo ensino médio, mas a gente entende que esses ataques de reforma do novo ensino médio, arcabouço fiscal, reforma trabalhista, eles são todos ataques de classe, são todos um ataque à nossa classe. Então eles não estão separados de fato um do outro, porque como você falou, por exemplo, a gente é estudante agora e a gente está sofrendo com o novo ensino médio, mas futuramente a gente vai ser trabalhador, a gente vai sofrer com a reforma trabalhista. E essa é a importância, né, da unificação, porque os setores da classe trabalhadora eles sofrem diferentes ataques, mas são todos ataques do imperialismo. A gente tem um inimigo em comum e é importante que a gente unifique a luta
para que a gente possa combater, né, todos esses ataques de forma independente, né? A gente coloca a importância da independência para não ter rabo preso com ninguém, com nenhum partido, para que a gente possa de fato lutar sem amarras. E acho que o caminho é o da luta independente, combativa, classista, o caminho da unificação, né? A gente quer saudar muito, colocar o nosso apoio aos entregadores, né, que fizeram o break dos entregadores, porque é disso que se trata. A gente agora está sofrendo com o novo ensino médio, a gente vai ter o nosso ensino precarizado e muitos de nós vamos nos tornar entregadores, por exemplo, que vão sofrer com a precarização que está ocorrendo com esse setor, que não se trata de empreendedores, né? É uma falácia essa que eles colocam de que os entregadores eles são empreendedores independentes. Não são. Eles têm sim sua mais-valia explorada, eles são sim trabalhadores, são sim parte da classe. E é importante que a gente tenha consciência, né? Consciência de classe, consciência de que unidos a gente é só na luta unida, na luta combativa, na luta independente que a gente consegue derrubar todos esses ataques do imperialismo, esses ataques da grande burguesia ao nosso país. Beleza. Estou aqui com a Verônica, da Revolução Socialista. Eu queria saber, no dia desse ato aqui, né, que foi convocado aí na plenária nacional que teve alguns dias atrás, queria saber qual você acha que é a importância de manter essa mobilização aqui, né, contra o arcabouço e o marco temporal, que são ataques que o governo petista ainda não está dando a entender que vai barrar realmente, né, pelo contrário. Então, qual a importância de manter essa mobilização e qual é o caminho que vocês veem para aumentar essa mobilização nos próximos atos? Sim, primeiro isso, é importante manter a mobilização, somos algumas militantes, sindicatos, a CSP con Lutas, como Central Sindical, organizações políticas, né, que estamos mantendo a mobilização e convocando, chamando a construir e a fortalecer essa mobilização para dar uma batalha contra um ataque direto à classe trabalhadora, como é o arcabouço fiscal, por um lado, e obviamente nem falar, né, do marco temporal. Nós entendemos que é uma batalha dura, porque justamente as direções políticas e sindicais aliadas, né, do governo, fazendo parte, muitas delas, né, do governo, dos núcleos petistas, esvaziam os espaços, desmobilizam, né. Isso é um crime total, né, porque justamente é o que devemos evitar, digamos. A desculpa de não lutar contra o governo significa ajudar para que o governo possa sair bem, né, e lutar contra o bolsonarismo. Na verdade, é tudo bem pelo contrário, né, porque se passar efetivamente, como está passando o arcabouço fiscal, significa mais ataques à classe trabalhadora e isso mais decepciona a distintos setores das massas que tiram a conclusão que esse governo que prometeu muita coisa, que prometeu picanha, cerveja e tanta coisa, não vai dar, não tem condições de dar porque continua aliado com os banqueiros, com os setores de poder, com o empresariado e os patrões. Então, desde nosso ponto de vista, é fundamental manter a mobilização. Entendemos que essa mobilização de hoje é importante, também é um chamado nacional, mas também sabemos que precisamos chegar mais às pessoas, dialogar mais por né, com panfletos, com diálogo cotidiano nas categorias, nos lugares de trabalho. Isso vai ser fundamental para enfrentar esse novo ataque que vem dessa vez de um governo da Frente Ampla, como é o governo Lula-Alckmin. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com Barba, do POR, e trabalhador terceirizado da CPTM, aí já está na luta faz tempo aí contra esses ataques. E eu queria saber qual a importância que vocês veem de construir esse tipo de ato aqui, né? E considerando que os governos petistas mantêm o ataque do arcabouço fiscal e do marco temporal, né? E no meio desse ataque, qual a importância de manter o ato e também qual é o caminho que vocês veem para fazer o ato ser de fato popularizado, né? Ele crescer
Isso é discutido amplamente na população, essas lutas aí e a importância delas. O que vocês acham que falta ser feito para avançar e o ato ficar cada vez mais forte? Então, é justamente isso. A gente participou da construção do primeiro ato e agora também participou da construção do segundo ato. E a gente acha importante porque está somando uma luta, né, que é bem necessária nesse momento de uma conjuntura de ataques, né? Vinha com o governo Temer, governo Bolsonaro, e continua com o governo Lula, governo burguês de frente ampla. E nós do POR, do Partido Operário, a gente está fazendo uma campanha em defesa dos empregos. A gente tem visto fábricas fecharem aí cotidianamente e não tem visto as centrais, o movimento sindical se movimentar. Significa que essa burocracia sindical está encastelada dentro do governo, tem até um ministério, né? A gente caracteriza que é uma burocracia traidora, colaboracionista e estatizada, né? E, portanto, esquece as demandas, as reivindicações da classe operária, que é a defesa dos empregos, dos salários, dos direitos trabalhistas, previdenciários, né? E esse marco temporal é a continuidade da PEC do teto de gastos, né? Colocado em prática pelo governo Temer e mudado o nome no governo Lula, né? O Bolsonaro arrombou com esse teto, fez o que quis, né? Era um governo burguês com tendências fascistizantes, foi combatido, nós tivemos nas ruas com vários atos contra o Temer, contra o Bolsonaro, e passado o processo de eleição que o Lula saiu eleito com uma pequena margem, a gente continua nessa luta, dizendo que é necessário defender o salário, defender os empregos, defender as reivindicações mais sentidas da classe operária. Por isso que a gente acha que é importante estar somando neste ato e trabalhando para que ele cresça. Porque no momento a gente está vendo que são atos pequenos, mas ele tem um potencial de crescimento, né? Porque os ataques estão aí e a população precisa se movimentar. Para isso nós, das organizações que fazemos parte, temos que fazer um trabalho de massificação, porta de fábrica, nos bairros, nas escolas, nas universidades, explicar para a população, explicar para a classe operária e demais trabalhadores a importância dela vir para a luta, porque não tem outro meio de mudar a realidade cotidiana das massas exploradas se não for pela via da luta. As burocracias colocam pela via do parlamento, pela via das negociatas nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas. Ali a gente entende que é um covil de bandidos, de burgueses que estão a serviço de manter a lucratividade do capital, seja no município, seja no estado, seja na União. É isso que a gente entende. O marco temporal é um ataque direto aos direitos dos povos originários, de ter o direito a ter a sua terra, para eles poderem ter a sua cultura. Inclusive, se os povos originários quiserem se separar, nós somos favoráveis à separação do território indígena, entendeu? Somos favoráveis à autodeterminação dos povos originários. E a gente tem que explicar muito bem essa bandeira da autodeterminação dos povos. Porque a burguesia, a sua constituição, as suas leis e o capital não respeitam os direitos elementares que ela escreveu na Constituição burguesa. A gente viu aí no governo Bolsonaro, a porteira foi aberta para as madeireiras, para as mineradoras para grilagem de terras. E essa colocação do marco temporal, que volta agora com tudo por esse congresso reacionário, burguês, é justamente a continuidade desses ataques. Então nós temos que nos somar à luta dos indígenas, à luta dos camponeses. A gente tem a CPI que visa criminalizar o MST e o movimento camponês, a Frente Nacional de Luta por Moradia. Ou seja, tem vários movimentos no país que estão sobre o crivo dessa CPI. Se criminaliza o MST, todo lutador, todo movimento que se organizar para ocupar uma terra, para exigir direito à moradia, direito à terra para produzir, seja na agricultura familiar, seja na agricultura coletiva, vai ser criminalizado. Então, nós entendemos que é importante essa luta. A gente está somando junto e a gente acredita que esse é o caminho da luta. Não tem outro. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Cássio, da Liberdade Luta e da Esquerda Marxista.
Eu queria saber qual a importância que vocês da esquerda marxista veem de construir esse tipo de mobilização que tem aqui hoje, né? Ainda mais nesse contexto que 2 ataques gravíssimos, que são o arcabouço fiscal e o marco temporal, continuam passando, né, no governo petista, e por isso o ato está desmobilizado, né, porque boa parte da esquerda aí não está nem discutindo a gravidade dos ataques. Então, nesse contexto, qual a importância de ter esses atos, construir, estar aqui, né, marcando essa posição? E qual é o caminho para massificar isso, para fazer isso virar uma luta ampla, para de fato conseguir a vitória, para virar debate público de qualidade sobre esse tema, manifestação grande? Qual é o caminho que vocês veem aí para desenvolver isso? Então, companheiro, eu acho que nós estamos aqui, quem está aqui é a vanguarda, né, da esquerda aqui, que está se posicionando. Eu acho que, na verdade, é uma vergonha as grandes centrais sindicais e estudantis não estarem aqui presentes, como a CUT, a UNE, a UBS, né, porque isso está ligado, inclusive o arcabouço fiscal está ligado também com a reforma do novo ensino médio, que ataca diretamente a educação, né, da juventude trabalhadora também, e tudo isso por conta de um governo de conciliação de classes, né, que o Lula está aplicando mais uma vez, né, e para sustentar os banqueiros e os capitalistas, e que acaba atacando na prática os trabalhadores e a sua juventude. Então, é entender que essas entidades também não estão aqui presentes, porque elas fazem parte da base de apoio do governo também, né? Então, por isso que elas não estão aqui discutindo, mobilizando as suas bases, mobilizando nas escolas, nas universidades, nos locais de trabalho, né, nas fábricas, porque a gente vê diversas medidas se colocando contra a classe trabalhadora, esse próprio arcabouço fiscal, que na verdade é o congelamento em investimentos públicos, né, o marco temporal, que é o extermínio, aí o genocídio da população indígena, enfim, a terceirização, o novo ensino médio, tantas medidas que estão sendo colocadas aí e aprovadas, e eu acho que é isso, apesar de ser um ato pequeno, é um ato extremamente importante, e eu acho que, na verdade, como crescer isso aqui, cada um que está aqui se colocando para mobilizar nos locais onde já intervém, conversando, dialogando com as pessoas, né? Porque isso também a gente vê que, na verdade, nem as organizações que estão aqui mobilizaram tanto o ato, né? A gente vê que muitas organizações fazem parte em DCE, em entidades estudantis, tem até a CSP com Lutas, que também é uma central sindical, né? E na verdade a gente vê um ato um tanto esvaziado, né? Sendo que é uma central sindical que tem ali mais de 600 sindicatos afiliados também à própria central sindical. Então eu acho que é a tarefa de cada um aqui, tá mobilizando nas suas intervenções, né? E pra gente fazer crescer, inclusive fazer com que as grandes centrais sindicais, como a CUT, a UNE, elas sejam forçadas a mobilizarem, porque a gente sabe que por vontade própria elas não vão, mas se tiver uma pressão das bases, elas vão ser obrigadas a mobilizarem, e só assim a gente vai poder derrotar todas essas medidas e defender os interesses da classe trabalhadora com medidas que sirvam à classe trabalhadora e não aos banqueiros e aos capitalistas. Beleza, valeu. Eu tô aqui com a Angélica do Sintrajude, também da CSP com Lutas, né? Mas perguntando mais pelo Sintrajude, qual a importância que vocês veem de estar construindo esse ato aqui hoje, né? Sendo uma categoria aí ligada ao poder judiciário, né? Que diz respeito também há muitos ataques que vieram aí sofrendo do judiciário nos últimos anos, enfim. A democracia burguesa brasileira foi sendo cada vez mais atacada, né? E nesse contexto, em pleno governo Lula, estão passando ainda esses ataques do marco temporal, do arcabouço fiscal. Então, assim, para quem é jurista, para quem é do direito, né? Para quem é da área jurídica no geral, do judiciário, que trabalha nessa área, qual a importância de construir essa luta? E qual é a perspectiva de vencer a luta? Qual é o caminho para vencer a luta também? Bom, eu vou começar pelo final. O caminho para vencer essa luta é só com a mobilização dos servidores públicos no geral, de todas as categorias do serviço público, mas também em unidade com a classe trabalhadora no seu conjunto, da iniciativa privada e das pessoas mais carentes, porque
a política fiscal do arcabouço do governo Lula-Alckmin é um ataque frontal aos serviços públicos. Então nós do Judiciário, como servidores públicos, somos linha de frente nesse ataque, porque é uma medida, não é só uma medida de teto de gastos, mas é de corte de gastos. Então isso pressupõe a não realização de concursos, os órgãos públicos estão bem defasados de servidores públicos, tanto os federais como os estaduais e municipais. A política não é de investimento nesses setores, então nós somos a linha de frente do ataque. Somos a linha de frente tanto enquanto serviço que prestamos para a população, como trabalhadores que somos, porque vamos ter prejudicado os nossos reajustes salariais, vamos ter prejudicado os concursos públicos, então isso pressupõe uma carga maior de trabalho e aí com menos pessoas pressupõe um assédio moral muito grande. Então a importância da gente estar aqui construindo junto com as demais organizações e também chamando toda a população para combater tanto o arcabouço fiscal como o marco temporal é imprescindível, porque só assim é que a gente consegue barrar os ataques que o governo federal tem nesse momento para nós, privilegiando aí o pagamento da dívida pública, que a gente sabe que é uma transferência legalizada do dinheiro público para o setor privado. Tá bom? Tá bom, tá ótimo. Obrigado, viu? Eu tô aqui com a Camila, da LOI, também da corrente Oposição de Luta, né, corrente sindical, Constrói Simpem, professora, e eu queria saber qual que é a importância que vocês veem desse ato, desse tipo de mobilização, né, hoje, ter sido mantida, né, não foi só um ato isolado, teve plenária aí que tirou esse ato, aconteceu hoje de novo, e a gente vê que boa parte das esquerdas não querem comparecer, não querem nem discutir essas pautas, né, que são ataques evidentes que estão passando no governo Lula. Então, nesse contexto, qual a importância de ter esse tipo de ato e como fazer para essa luta avançar no debate público, no ato para ele crescer, enfim, qual o caminho de luta que vocês veem aí, que vocês sugerem? Bom, primeiro acho que a gente tem que caracterizar o governo Lula como um governo burguês, né? Um governo de frente ampla com a burguesia, que tem justamente esse caráter de conter o movimento, né, de classe, o movimento social e o movimento de base. Justamente porque assim, ele é um governo pró-imperialista, é um governo que atende aos interesses principalmente da burguesia industrial, não é à toa que o vice dele é o Alckmin, né, e ele tem esse caráter, né, o caráter de vir de uma burocracia sindical, né, que hoje se descolou totalmente da base, né, inclusive da própria base operária, né, mas ainda tem uma base eleitoral, e que tem essa função de realmente assim, barganhar com o imperialismo, né, ao mesmo tempo tentar recolocar o Brasil aí diante dessa nova conjuntura internacional aí, né, tensionada pela guerra e pela degeneração do imperialismo, e ao mesmo tempo controlar o movimento de massas. Então, assim, esse é o caráter do governo PT, né, do governo Lula, que é um governo burguês e, portanto, vai aprovar todas essas reformas. Então, assim, é muito importante que a gente comece a se levantar, mas também não dá para a gente não fazer a crítica, né, também as diversas correntes que também estão construindo, a gente também está participando das plenárias todas, mas não dá para deixar de fazer essa crítica porque também apoiaram o governo Lula, né, também, assim, né, deram o cheque em branco lá em nome dessa pretensa luta contra o bolsonarismo, contra uma suposta ascensão da direita, do fascismo, né, o que não dá para existir um fascismo dentro de um país semicolonial. A gente existem, né, governantes com características que podem ter, mas que tinham características totalmente burguesas e liberais burguesas, enfim. Então, assim, foi feito também rifado, né, o movimento social, foi rifado o movimento sindical também durante os 4 anos do governo Bolsonaro, né, inclusive para alavancar essa eleição do Lula. Então a gente também tem que fazer essa crítica que, assim, foi uma opção política também não ter levantado essa luta também quando deveria, com os princípios de independência e os métodos de luta corretos, né. Todo o governo Bolsonaro, todos os atos foram muito meio micaretas, né, eram de sábado, meio festivo, não tinha um caráter mesmo de greve, de paralisação nos locais de trabalho.
Enfim, então a gente também tem que fazer essa crítica e tem que entender que tanto para enfrentar o governo Lula, Alckmin, como também enfrentar essa suposta ascensão da direita ou de uma política muito mais diretamente ligada ao imperialismo, a gente tem que levantar um programa de classe, né? Não é fazendo concessão, não é fazendo exigências a esse governo que a gente também vai conseguir levantar, porque não é um governo em disputa, né? As pessoas estão considerando que é um governo que dá para se disputar e dá para conseguir algumas migalhas. Não dá, é um governo burguês, então a gente tem que enfrentar e tem que levantar aí um programa de classe e os nossos métodos históricos, né? E acho que para avançar, a gente tem um grande empecilho que são as burocracias sindicais, né? Elas estão cumprindo esse papel. Hoje mesmo já estava cheio de gente dentro do sindicato já chamando esses atos de golpistas, né? Porque tá indo contra as políticas do governo, não é nem contra o governo, porque para nós, né, a nossa política de independente nem depende de governo de Estado, é uma política de classe. Mas assim, a gente já sabe que tem esse movimento de contenção e tudo que, né, a partir do governo Lula, todo movimento que for sair vai ser pressionado tanto pelas burocracias como o próprio aparelho repressor do Estado, né? Então para isso, eu acho que a gente assim, tem que continuar, a gente tem que começar a insistir, a tentar levantar, mas tem que levar esse debate para dentro dos locais de trabalho, dos locais de estudo, e quem tem que fazer isso, né, são essas correntes dentro do sindicato, atuando como posições revolucionárias dentro dos sindicatos e contra as burocracias. Beleza. Eu estou aqui com o Paulo Barella, do FONASEF e da CSP com Lutas. Eu queria saber mais especificamente pela CSP com Lutas, qual a importância que vocês veem de construir esse tipo de ato para conscientizar a classe trabalhadora desses ataques graves, né, do marco fiscal, do marco temporal e do arcabouço fiscal, e não só qual a importância de construir esses atos, mas como vocês veem a categoria de vocês, a importância dela, da mobilização dela, né, das categorias sobre essas lutas, né? Nessa luta, vocês acham que dá para avançar? Qual é a perspectiva de avanço da luta, né? Como fazer esses atos crescerem, esse debate crescer? Todo o processo de luta, em determinado momento, ele começa pequeno. Numa situação como essa que nós temos, é um governo que é uma repetição de governos anteriores do PT, com um grau de adaptação à democracia burguesa e unidade com a burguesia ainda maior que os outros governos, mas é um governo que vem logo depois de um governo de ultradireita no Brasil. E, portanto, ainda há um aspecto de um certo apreciar o que vai se desenvolver daí por parte da classe trabalhadora. A compreensão sobre o que significa o arcabouço fiscal, as suas consequências para falta de investimentos em saúde, educação, políticas públicas, ou mesmo na questão relacionada aos salários dos servidores, assim como os investimentos na área de moradia, de construção de casas populares, universidades, escolas, hospitais e tal, ainda não é compreensível para as pessoas. É difícil. A linguagem do econômico, né, é mais difícil as pessoas assimilarem. Da mesma forma, em relação ao marco temporal, você estabelecer que em determinada data quem estava estabelecido nas terras tem o direito, quem não estava naquele momento não tem direito, é uma compreensão também difícil de ser assimilada pelo conjunto da população. Acho que desses processos, o que mais é assimilado com mais facilidade, digamos assim, é a nova reforma do ensino médio, que significa transformar os trabalhadores apenas em trabalhadores técnicos e serviçais para a burguesia. Isso fica mais claro, não dando acesso à universidade, ao vestibular para poder entrar na universidade, fazer um curso especializado, então, enfim, então isso é mais claro. Então a população, de uma forma geral, e os trabalhadores estão tentando compreender esse processo todo. Agora, nós, que somos, vamos dizer assim, um polo mais consciente da classe, CSP com Lutas, o PSTU, o PCB, o MRT, as organizações sindicais e tal, que se colocam independentes frente ao governo,
porque a maioria se colocou do outro lado, que é o caso da CUT, da Força Sindical e mesmo de partidos como o PT, o PSOL. O PT é o próprio governo, mas o PSOL está dentro do governo e da base de sustentação dentro do Congresso Nacional também. Isso também são elementos que levam à confusão para o conjunto da classe. Agora, o problema concreto é que, na realidade, esses ataques vão se manter, vão se estabelecer, e a população vai compreender o que está acontecendo com a sua vida. O seu salário que não vai ser remunerado melhor, a falta de acesso à saúde e à educação vai piorar, né? O problema é que não vai ter emprego, porque a crise é grande e tal. Então, tudo isso tende a se manifestar no próximo período, se concretizar na realidade no próximo período. Então, o trabalho que nós fazemos nesse momento é um trabalho de alerta sobre essa situação e chamar os trabalhadores a se prepararem para esse momento e enfrentar esses movimentos. É óbvio que a realidade não nos coloca manifestações de massas nesse momento, mas é fundamental que tenha esse tipo de resistência, que apareça esse tipo de unidade no sentido de enfrentar essas políticas frente à situação de que todo mundo, todas as outras organizações, as centrais pelegas, as centrais, digamos assim, oficiais, né, e os partidos políticos de uma forma geral estão tudo junto com o governo. Nós temos que alertar isso, e esse é o papel que nós cumprimos aqui com esses atos nesse momento. Beleza, tá bom, obrigado. Eu tô aqui com o Cristiano, que é do Sinsprev, também é do PCB, também constrói outras coisas, mas eu vou perguntar para ele pelo Sinsprev, né? Qual é a importância que você vê desse ato de hoje, de manter essa mobilização ativa contra esses dois ataques graves, né? Que estão passando em pleno governo Lula, que são o arcabouço fiscal e o marco temporal. Qual a importância de manter esses atos e como que você vê na sua categoria a disposição de luta e se vocês acham que dá para avançar na conscientização das pessoas? Qual é o caminho para avançar na conscientização, para massificar os próximos atos? Bom, nós somos de uma categoria de servidores da saúde e previdência, ou seja, da saúde federal, e uma categoria que representa os trabalhadores no INSS. E a gente sente na pele todo dia o que significa o ataque do setor financeiro, as altas taxas de juros, na realidade do serviço público. Então, nós entendemos que o arcabouço fiscal ele acaba sendo uma versão piorada, até eu diria, da política do teto de gastos, porque ele vai reservar em torno de 30% da arrecadação do orçamento para pagamento de juros da dívida. E no caso nosso, específico, a categoria que eu faço parte, que eu represento pelo sindicato INSS, nós temos aí uma fila de mais de 1 milhão de processos, um déficit gigantesco de servidores. Nós temos aí 19 mil servidores ativos e 23 mil vagas que o governo poderia fazer concurso, contratar servidores para resolver a questão da fila, né? Então, a gente, quanto categoria, também tem um acordo de greve do ano passado que precisa de orçamento para ser cumprido. Ou seja, nós entendemos que é fundamental esses atos de rua para denunciar a população. A categoria do INSS, os trabalhadores vêm fazendo reunião, assembleia, os locais de trabalho, entende a necessidade de fazer um enfrentamento. Porque, principalmente na Previdência, é um órgão que está numa situação, eu diria, de penúria, né? Então, o arcabouço fiscal vai piorar essa situação. E afeta também diretamente a saúde, né? A saúde pública, principalmente para quem depende do SUS, né? E eu diria também, o marco temporal, ele é um ataque absurdo contra as comunidades indígenas, comunidades que estão há anos e anos nos seus locais, nas ocupações, nas terras que lhes são de direitos, e vem como um ataque para atender os interesses do agronegócio, enfim, aí prejudicando ainda mais o setor da população. Beleza. Tá bom, ótimo. Eu tô aqui com o Santiago, do Entregadores Unidos pela Base, e eu queria saber qual a importância que vocês veem de construir esse tipo de manifestação, né, de mobilização, contra esses ataques tão graves que estão passando em pleno governo petista, né? E são ataques que dizem respeito também, né, principalmente aí o arcabouço fiscal, a precarização do trabalho, das condições de trabalho. A gente vive aí na época da uberização, né, e você que está na luta aí dos entregadores, você sabe muito bem, né, o que quais são as consequências de ficar precarizando cada vez mais o trabalho que o capitalismo vem fazendo aí. E então eu queria saber qual a importância que vocês veem para construir também a luta dos entregadores, né, de outras categorias, apoiar esse tipo de mobilização aqui.
Então, acho que o fundamental é a gente entender, a gente que é trabalhador e tudo mais, tem um espírito muito grande na classe trabalhadora hoje de afastar as lutas econômicas mais imediatas. Por exemplo, a gente fez uma paralisação esse final de semana, um break dos APPs, fizemos piquete e tudo mais, foi uma luta bastante importante, foi em vários lugares do Brasil, em São Paulo foi um dos centros, mas teve em vários lugares do Brasil, mas ainda tem um sentimento muito grande na nossa categoria, por exemplo, e acho que é em várias categorias de trabalhadores, de afastar a luta econômica dos debates políticos mais gerais, né? Acho que uma questão para trabalhadores que estão numa discussão, que já tem uma tradição de discussão anterior, né? Já tem um acúmulo de discussão anterior, é buscar fazer esse link entre as lutas imediatas, tá ligado? E os debates mais políticos. Não podemos afastar as lutas imediatas dos debates mais gerais da política, porque as coisas estão intimamente ligadas, tá ligado? Um tradicional revolucionário falava que a política é a economia condensada, né? Tipo, é na política que se expressam os interesses econômicos mais gerais, tá ligado? A gente que é trabalhador tem que buscar entender isso, que quando estamos discutindo o arcabouço fiscal, por exemplo, estamos discutindo exatamente ataques aos direitos da classe trabalhadora, porque esse arcabouço fiscal é uma nova forma do teto de gastos, é um repaginar petista do teto de gastos que busca restringir os gastos sociais. Pra gente que é trabalhador, que não tem como pagar a escola particular para os nossos filhos, que não tem como pagar plano de saúde pra gente, pra nossa família, pros nossos pais e tudo mais. Esse arcabouço fiscal representa menores gastos com educação, menores gastos com saúde, tá ligado? Coisas que afetam a nossa vida econômica imediatamente. Então, penso que esse é um elemento fundamental da gente ter claro, tá ligado? A gente que é trabalhador, que as coisas não estão desligadas. É uma discussão difícil com a classe trabalhadora, eu tô falando aqui, eu já milito há muito tempo, né? Tipo, falar isso com os entregadores mesmo é bastante difícil. Mesmo os entregadores que a gente organiza, com os entregadores que a gente organiza esse debate é difícil, porque a categoria tem fruto das traições das burocracias sindicais, da esquerda oficial e tal, os entregadores têm uma desconfiança legítima com sindicatos, com partidos, com política, tá ligado? Mas penso que é um elemento fundamental de quem, dessa parte da classe trabalhadora e tal, que já teve uma experiência política anterior, de buscar trocar ideia e fazer esse link, tá ligado? Tipo, de que a política é uma forma, o debater política é uma forma de debater as nossas condições de vida, as coisas não estão separadas. Esse sentimento que tem na classe trabalhadora de política é uma coisa suja, reflete algo real, porque a política burguesa é uma coisa suja, mas a gente tem que superar pra discutir que é preciso fazer uma outra política, que é a política da classe trabalhadora. Entendi. Posso aproveitar e emendar uma outra pergunta? Claro. Só para finalizar aqui, qual é o caminho de luta que vocês, né, entregadores aí, acham que é importante, não só para a categoria de vocês, que vocês fizeram break dos apps, né, aí, mas você tem alguma sugestão aí para essa luta do arcabouço fiscal também, para as outras categorias de trabalhadores bem diferentes aí da sua? Você vê algum caminho aí de unificar a classe trabalhadora aí para de fato conquistar não só as pautas dessa manifestação, mas até avançar a luta pelo socialismo? Eu acho que tem dois movimentos, e os dois passam pela esquerda, mesmo os pequenos grupos e tudo mais, vencerem seu sectarismo, tá ligado? E vencer o seu sectarismo não quer dizer romper com os debates estratégicos, os debates teóricos, os grupos se diluírem, não quer dizer isso, mas entender que precisamos construir unidades, tá ligado? Precisamos superar essa autoproclamação que é muito forte, mesmo nos pequenos grupos, mesmo nos grupos que tem 50 pessoas, tem 100 pessoas, que é nada, frente a 200 milhões de pessoas que tem no país, tá ligado? Cada grupo se afirmando como o já pronto, e o que só falta é dele crescer, tá ligado? É óbvio que isso não é verdade, isso não quer dizer que os grupos não têm que ter um debate estratégico, um debate programático, buscar discutir as suas divergências com os outros grupos e tudo mais. Mas a gente tem que construir plataformas comuns, espaços comuns, onde esses debates passem a ter sentido, tá ligado? Porque hoje esses debates não têm sentido, a gente fica falando... Eles nem acontecem, pra falar a verdade, os grupos deixaram de debater entre eles, mas mesmo que debatessem, não tem público nenhum, tá ligado? Não tem auditório nenhum esse debate. Temos que construir espaços de frente única que sejam... Esse é um ponto, né? Espaços de frente única reais, que não sejam só os atos, mas espaços onde a gente possa militar junto, construir coisas comuns, tá ligado? Tipo,
Por exemplo, eu fiz uma proposta aqui no ato hoje de construir comitês nos bairros e tudo mais pra gente fazer panfletagens nos locais de trabalho, nas fábricas e tudo mais, contra o arcabouço fiscal, contra o marco temporal e tudo mais. É nesse tipo de espaço que as divergências que existem nos grupos vão aparecer de forma mais prática, tá ligado? E ao mesmo tempo buscar um mínimo denominador comum. Isso uma coisa, e a outra voltar às bases, né, gente? Tipo, mano, isso é o fundamental, assim, tipo, e discutir com as bases com todas as suas contradições, tá ligado? Tipo, os grupos ainda se concentram muito no funcionalismo público e tudo mais, em espaços que é mais fácil de construir e não buscam discutir com bases que são bastante explosivas, tá ligado? Entre entregadores mesmo, mano. É uma base bastante explosiva, bastante capaz de dialogar, e a esquerda não se constrói. Mano, a gente construiu esse break dos APPs, por exemplo, uma categoria que é enorme em São Paulo, que é mó precarizada e que tem muita disposição de luta. Tem um grupo de esquerda trotskista que se colocou a construir, que ocupou uma posição central, que foi o SOBS. Tenho que saudar os camaradas, eu não sou do SOBS, mas os camaradas construíram isso de uma maneira muito aguda. Mas, mano, todos os grupos tinham que estar buscando se construir, tá ligado? Nisso, e entender as contradições da classe. Mano, entre os entregadores que vão pra luta, tem, mano, de tudo. Tem bolsonarista, tem todas as contradições que estão na política brasileira, na sociedade civil brasileira, tem entre entregadores, mas ainda assim é possível construir, tá ligado? É possível construir lutas e tudo mais. Então acho que romper com esse comodismo e ir buscar dialogar com a classe trabalhadora é fundamental. Então esses dois movimentos que são parte de romper com o sectarismo da esquerda. Buscar diálogos entre os grupos e mínimos denominadores comuns que permitam uma atuação comum, tá ligado? Porque todos os grupos são muito pequenos atualmente e incapazes de influenciar a realidade. E dois, ir pras bases, ir para setores... Mano, entregadores de aplicativo, telemarketing, mano. Eu já trampei bastante de telemarketing também. É uma categoria muito explosiva, jovem, e daí que tem menos contradições. A categoria de entregadores é muito masculina, isso é uma contradição, né? Daí tem muito machismo, muita homofobia, normal. Muito homem reunido sempre faz essas merdas, né? Mano, atendentes de telemarketing e tudo mais, é uma categoria muito LGBT, muito feminina e tal, tipo, vários elementos que a gente quer discutir com a classe trabalhadora e que tem que avançar nessa categoria já são bastante presentes. E não tem a esquerda, mano. A esquerda, pura e simplesmente, abandona esse setor da classe trabalhadora, que é gigante também em São Paulo, tá ligado? Então, acho que isso, ir buscar os grupos dialogarem entre si e buscarem esses setores da classe trabalhadora que hoje não tem nada organizando, tá ligado? Beleza, fechou. Obrigado, Santiago. Eu tô aqui com o Sérgio, professor da nossa classe, professor do MRT, né? E eu queria saber qual é a importância que vocês veem de construir esse tipo de ato hoje, né? Contra esses ataques gravíssimos aí que estão passando em pleno governo Lula. E justamente por isso, né, o ato está esvaziado, né? Porque boa parte da esquerda não está nem discutindo esses ataques, né? Nem está vendo a gravidade deles. E além da importância de luta, né, dessa construção, qual o caminho que vocês veem para fortalecer a luta? Para fazer o ato crescer, o debate ser popularizado com qualidade, né? E para de fato vencer esses ataques e avançar aí rumo a outras conquistas. Bom, então, primeiramente, né, acho que como você colocou, os ataques, esses ataques, o arcabouço fiscal, o marco temporal, assim, são ataques gravíssimos, assim, né, contra a classe trabalhadora, contra os setores oprimidos, né, como são os indígenas, né, que são diretamente atacados, né, pelo marco temporal, sem contar o próprio que isso representa para o próprio meio ambiente, né, assim, que é algo que a gente tem que ter muita clareza também, assim, do que se trata, né, e isso fora tantas outras questões, como a gente vê e vem convivendo, desde da reforma trabalhista, de toda a precarização que a gente tem nos últimos período, da reforma do ensino médio, que é um ataque à educação dos filhos da classe trabalhadora, enfim, acho que todo esse conjunto de ataques, e agora a gente está aí frente aí a esse arcabouço fiscal que nada mais é, né, do que um novo teto dos gastos, assim, né, e que o interesse, né, e tudo isso, assim, a serviço de reduzir, limitar, travar os investimentos, né, em educação, em saúde pública, né, assim, isso em prol, né, de garantir aí pagamento da dívida pública, ou seja, né, atendendo aí interesses aí do capital financeiro, né, dos grandes capitalistas,
inclusive com grandes partes dos interesses imperialistas, assim, que a gente tem, que a gente sabe muito bem que tem por trás. Mas, assim, eu acho que o caminho, de fato, é realmente aquilo que é o contrário do que vem se colocando, né, as direções sindicais, assim, dos grandes sindicatos, assim como da CUT, a CTB, dirigidas aí pelo PT, dirigidas pelo PCdoB, que hoje são, inclusive, têm parte no próprio governo, estão, de fato, negociando e discutindo e atuando numa parceria, a gente pode dizer assim, com os governos, assim, nesse sentido, e nesse em particular, assim, com o governo Lula. E é por isso que não estão se colocando contra esses ataques, não estão levantando, não estão impulsionando, né, assembleias, a partir dos locais de trabalho, a partir dos locais de estudo, para se mobilizar e para mobilizar contra esses ataques. Então é isso, infelizmente hoje a gente não tem um ato grande, enfim, como deveria ser assim, mas nesse sentido é que a gente coloca, né, a gente do MRT, né, da nossa classe, e a gente se coloca nessa perspectiva, assim, de que para enfrentar, para barrar esses ataques, a gente tem que confiar apenas na nossa luta mesmo, de fato, assim, né, organizar a nossa mobilização a partir dos locais de trabalho, né, por isso a gente está fazendo aqui desde esse ato, mas também ao longo desse período, assim, de um grande chamado, uma paralisação nacional, né, para enfrentar esses atos, assim, a gente tem colocando um conteúdo muito forte, assim, de exigência, assim, às centrais. Então é por isso que a gente aqui nesse ato estamos colocando muito forte esse conteúdo. Viemos impulsionando isso também desde a CSP com lutas, das nossas declarações, nossos textos, nossos chamados, né, via Esquerda Diário, assim, de que a gente tem que exigir, né, das centrais sindicais, assim. Então acho que é um papel nosso, assim, pegar e se colocar, né, em contraposição a isso, assim. Mas inclusive acho que não podemos deixar de citar, não podemos deixar de falar o papel que muitos setores da esquerda, assim, né, que hoje inclusive fazem parte do próprio governo, como a gente tem o PSOL, né, que hoje faz parte do governo e que, enfim, deveria no mínimo ter essa postura e esse posicionamento, mas que não, justamente não estão aqui compondo esse ato aqui hoje também, não estão levantando essa luta, essa bandeira de fato, assim, concretamente, assim, para organizar realmente uma luta de fato, justamente porque compõem e fazem parte do governo, assim. Eu quero só finalizar arrematando, colocando um pequeno exemplo, assim, né, como professor, hoje a gente tem o maior sindicato da América Latina, que é a APEUESP, e que a gente tem hoje, que é dirigido, né, veio sendo há anos dirigido por uma burocracia, né, que é do PT, a figura da Bebel aí, conhecida por muitos, e hoje a direção que é formada da APEUESP é uma direção uníssona e que conta junto com os setores que eram da oposição. Então, falando aí justamente desses setores que são do pessoal, como MES, Resistência, né, PCB, enfim, que hoje fazem parte dessa direção, né, da APEUESP, e que nesse último conselho que foi no Conselho de Representantes Estaduais, o primeiro depois dessas eleições, que diga-se de passagem, né, foi um show de fraudes, enfim, sequer, né, aprovou um chamado e um conteúdo contra o arcabouço fiscal. Na verdade, a direção ali majoritária da APEUESP ali estava ali, na verdade, barrando qualquer possibilidade que a oposição estava levantando ali para que se posicionasse contra o arcabouço fiscal. E, enfim, isso não é uma postura de independência de classe, isso é o oposto do que a gente precisa, que é atuar numa perspectiva de independência de classe e para organizar a nossa luta. Então é lamentável a gente ver esse papel que cumprem também esses setores aí da esquerda, né? E cito também, inclusive, o próprio caso da UP, que não está na direção, mas que nessa atuação também não defendeu esse posicionamento claro contra o arcabouço fiscal, que devia ser um posicionamento mínimo de qualquer setor da esquerda, assim. Na verdade, preferiu se abster nesse processo de votação. Então, concluo assim com esse pequeno exemplo, assim, que acho que é importante a gente colocar, né, e também ter explicar e colocar e fazer essa delimitação com esses setores da esquerda que não estão cumprindo o papel que deveriam cumprir, né, que é o de batalhar para a organização da nossa classe, com independência dos governos, com independência de classe de verdade, ao lado dos povos oprimidos, para a gente pegar e se enfrentar aí contra esses ataques e tantos outros que estão aí colocados para a gente. Beleza. Eu tô com o Gabriel Landi aqui, do PCB, e eu queria saber qual a importância que vocês veem de ter esse tipo de manifestação por essas pautas, né? Considerando que boa parte da esquerda aí, na esteira do petismo, até abandonou o debate, né? Desses ataques aí que estão passando no governo petista. E qual a importância de construir esse tipo de manifestação e qual é o caminho de luta para de fato vencer o arcabouço fiscal, o marco temporal. Esse caminho de luta passa pela luta de rua, passa por greve. Como é que a gente chega de fato na população para conscientizar a população da importância de lutar para vencer esses ataques?
Oi, camarada, a gente está essa é a terceira manifestação que a gente organiza e elas têm começado pequenas, né, mas vindo num crescente. Acho que a gente tem, infelizmente, por um lado, um desconhecimento ainda grande, né, porque a imprensa burguesa distorce e faz um discurso favorável, né, a medidas fiscais ainda piores que essas, então o que dirá, né, o que na consciência popular se pauta, né, e o conjunto das organizações das principais centrais sindicais, dos partidos da esquerda reformista, tem nenhum compromisso com o combate a essas medidas neoliberais, que são um verdadeiro estelionato eleitoral, né? Então, da nossa parte, inclusive acreditando que isso é só o começo de outros ataques ainda piores que virão, né? Porque o próprio teto dos gastos do Haddad já demanda uma revisão constitucional para rebaixar os pisos constitucionais da saúde e da educação, né? E além de várias outras medidas que vêm no bojo da reforma tributária. Então, a gente tem consciência de que essa luta, ela ainda tem muito a crescer, né? E não vão faltar desafios que se conectem aos problemas que a gente está vivendo hoje. Por outro lado, temos sentido uma repercussão muito positiva na população. Apesar dos atos ainda estarem pequenos, nas panfletagens, no diálogo com as pessoas que passam, elas demonstram interesse em entender o que está acontecendo e se manifestam com preocupação, né? Então a gente acha que com nossa capacidade de agitação a gente consegue ir conscientizando crescentemente a população trabalhadora, né, para o que está em jogo, e conforme esses novos ataques vão se apresentando, né, consiga travar uma luta, porque enfim, a gente sabe que até no limite da legalidade parlamentar, né, tem certas coisas que a gente pode perder hoje e reverter amanhã, como a gente ainda quer com a reforma da Previdência, como a gente ainda quer com a reforma trabalhista. Isso também está em debate aqui no fundo, né? Então, para nós o timing da coisa pode ser preocupante, porque de fato os protestos não têm crescido num ritmo a ponto de poder obstruir no Senado a aprovação do arcabouço, né? Mas a gente tem consciência de que a luta pela revogação desse teto, junto com todas as outras contrarreformas feitas, né, de 2016 para cá, vai continuar na agenda, com certeza, num período longo por vir, né? Então é a nossa perspectiva, seguir agitando, seguir organizando, enraizando esse debate, né? Não bastam os atos, é preciso levar isso por meio de panfletagens, por meio do trabalho de comunicação digital, por meio, né, de todos esses meios que a gente dispõe para os locais de trabalho, de moradia, e disseminar, né, a compreensão do que está em jogo aí para a classe trabalhadora. Beleza, fechou, obrigado.